Se você é pai ou mãe, eu quero fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito para você e nem você mesma fez a si mesmo. Você já pensou em aposentar o seu filho ou filha antes do INSS? Sim, eu não estou falando de deixar o seu filho milionário. Eu estou falando de garantir que aconteça o que acontecer com você, ele continue tendo dignidade, autonomia e segurança financeira. E principalmente se o seu filho tem autismo ou qualquer outra deficiência. Eu sou Ilva Fontes, eu sou mestre em saúde coletiva, sou certificada em educação financeira Cefed, sou especializada em educação voltada para famílias atípicas e nos próximos minutos eu vou mostrar um raciocínio que pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro dos seus filhos. Fica comigo e vamos juntos! Aposentando seu filho antes do INSS. É possível? Sim. Quero que você analise essas perguntas e com toda franqueza eu quero que você responda a você mesmo. Se você já pensou em aposentar o seu filho, deixar algo para ele palpável, que dê segurança e autonomia para ele. Se você já imaginou com quanto ou quando ele vai atingir a autonomia financeira e na possibilidade de uma construção de patrimônio, não apenas deixar uma renda por deixar. E se você tiver filho pequeno, principalmente, eu quero que você faça essas perguntas com bastante sinceridade e responda para você mesmo. Eu trago para aqui uma realidade que você conhece. Piso salarial do INSS, ou seja, o nosso salário mínimo está em torno de R$ 1.720. Hoje, para você conseguir o teto, esse teto é R$ 8.475 atualmente. Mas eu quero também te trazer uma realidade que talvez você não saiba, mas se não souber, vai saber agora. Esse valor, para você conseguir, você precisa pagar hoje em torno de R$ 1.700 mensais, ou seja, a contribuição para o INSS precisa ser feita nesse valor. Para você ter R$ 1.620, você precisa pagar R$ 324 por mês. De posse desses dados que eu te passei, eu te trago outro. O Diese fez um levantamento e verificou que nós estamos com uma defasagem em relação ao custo de vida médio da população brasileira e o nosso salário mínimo. Sabe de quantas vezes? Quase 5 vezes. Gente, isso significa o quê? Que é para viver luxo? Não, é para viver o básico. Nós estamos quase 5 vezes recebendo menos do que nós precisamos enquanto a média populacional. E eu vou te trazer outro dado. Eu estou na Bahia, eu moro em Salvador. E veja, o custo de vida daqui é altíssimo. A média é em torno de R$ 10.700 aproximadamente. Quando a gente olha, inclusive, o teto salarial do INSS, nós estamos também em defasagem para viver o básico para 4 pessoas, para ter educação de qualidade, moradia, alimentação, saúde. É para isso. Não estou falando de luxo, ou seja, o piso salarial do INSS não cobre a nossa realidade. E o que é que você vai fazer? Por que você está vendo esse vídeo que eu disse para você como aposentar o seu filho antes do INSS? Sim, é possível. Sabe como? Você já ouviu falar em algo chamado investimento? Sim, investimento não é poupança. Investir é fazer o seu dinheiro trabalhar para você. É você colocar ele em um lugar certo, durante o tempo certo, para que ele multiplique. Então, a diferença entre poupar, ou seja, guardar o dinheiro e investir, é fazer com que esse dinheiro ele trabalhe para você e gere uma renda. Existe um melhor investimento quando a gente fala de famílias atípicas ou independente de ser famílias atípicas, para você que é pai e mãe e pensa no futuro do seu filho. Existe um melhor investimento? A resposta é não. Por que não? Porque você precisa saber quais são os seus objetivos, você está investindo para quê? Qual o prazo? Durante quanto tempo você quer investir? Você quer investir a longo prazo para a aposentadoria do seu filho? Você quer investir para os estudos dele, ou seja, a médio prazo? Você quer formar sua reserva de emergência a curto prazo? Depende do que você deseja no momento. E qual é o seu perfil de risco? Isso é o mais importante, porque a partir daí a gente vai saber exatamente qual tipo de investimento você vai fazer ou quais tipos. Porque se você é conservador,
Vai ser um pouquinho complicado para você lidar com as oscilações da bolsa de valores. Não é nada impossível você mudar o seu perfil, mas de início você precisa saber se você é conservador, moderado ou arrojado, para entender melhor qual investimento você vai fazer no momento. De posse dessas informações, sabendo exatamente qual é o seu perfil, inclusive eu vou deixar o link de um desafio de 30 dias para você, além de descobrir o seu perfil enquanto investidor, começar a investir para a aposentadoria dele e para a sua vida também. Então, voltando para a aposentadoria do seu filho, é interessante você fazer uma mescla, renda fixa e renda variável, ou seja, renda fixa e ações pagadoras de dividendos. Quando a gente pensa em renda fixa, a gente tem que partir de um princípio, a gente tem que levar em consideração um parâmetro, a inflação, porque é a inflação que corrói o nosso dinheiro, levar em consideração ela, mais o percentual que você deseja atingir. Renda fixa de longo prazo, mais a inflação vai lhe dar a taxa que você vai ter de rendimento para o seu investimento. Eu vou trazer aqui um exemplo prático. Vamos imaginar o seguinte: a inflação do ano foi de 5%, certo? Na verdade, ela está um pouco abaixo, mas eu estou deixando um número redondo para ficar mais fácil da gente entender. Ela está em torno de 4,5% hoje. Vamos deixar 5%. O seu dinheiro investido teve um retorno de 11%. Sim. O que é que significa dizer? Que o seu ganho real foi de 11% menos a inflação, porque você precisa tirar ela que está corroendo seu dinheiro. Então, o seu ganho real foi de 6%. Por isso que é importante você saber qual investimento correto você vai fazer. Eu não vou te dar indicações de investimento. Eu quero que você coloque na sua cabecinha que você precisa estudar educação financeira para mudar o estilo de vida e as suas finanças atualmente e no futuro. Tá bom? Então, você tem que partir desse princípio para a renda fixa. Leve em consideração a inflação. E, em cima disso, a taxa que você deseja ter de retorno real. O seu dinheiro, ele acompanha a alta dos preços, né? Nessa proteção, quando você faz essa correlação. E o que sobrou é que é realmente o que vai aumentar e vai fazer o seu dinheiro girar e crescer. Aí eu trago para você aqui uns dados práticos, transformando seu patrimônio em renda mensal. Por exemplo, se você tiver um patrimônio de em torno de R$460 mil, em geral na renda fixa, você pode, a depender do quanto você está colocando de retorno, lembra da taxa de retorno, da taxa real que você quer, levando em consideração a inflação. Você fala, Iva, nossa, mas eu preciso ter muito dinheiro. Veja, gente, a gente está falando de investimento a longo prazo. Quando você pensa em aposentadoria pelo INSS, você pensa em 20 anos, no mínimo 15 anos. Então, a gente está trazendo para o mercado financeiro, para que esse local gere a sua renda futura. Agora, existe uma diferença clara que a gente vai aprender daqui a pouquinho, quando a gente fala em gerar essa renda no mercado financeiro. Eu trago só aqui esses dados para você entender o seguinte: quando você gera, para você gerar essa renda passiva, que é a sua aposentadoria, você precisa ter um patrimônio. E é a partir desse patrimônio que essa renda vai trabalhar para você. Entendeu? É importante que você tenha em mente o seguinte: tendo esse patrimônio, você precisa ter algo bem claro, a regra dos 4%. Então, ela diz o seguinte, que você precisa ter aquele patrimônio investido e você todo mês vai tirar 4% dele, que vai ser a sua renda passiva mensal. Só 4%? Sim, porque é a renda que você deseja no futuro. E se você tirar mais que isso, o seu patrimônio vai diminuir. Então, a partir do momento que o seu patrimônio diminuir, a sua renda passiva também. Então, você precisa ter aquele patrimônio para garantir que aquela renda passiva seja gerada mensalmente e você tire 4% desse patrimônio para que você tenha a sua aposentadoria acontecendo na prática. E quando a gente vai para o INSS, que é justamente o que eu iria deixar claro para você, apesar de você ter uma renda mensal, você não tem um patrimônio. Tudo que você contribui mensalmente para o governo, esse valor vai ser distribuído de forma solidária para a população brasileira. Por quê? Você paga hoje, você contribui hoje para o sistema previdenciário para pagar as aposentadorias e pensões que estão vigentes. E quando você estiver também aposentado, o seu filho, vai acontecer a mesma coisa. Então, esse dinheiro que você colocou não é seu, é do governo. Você não deixa patrimônio para o seu filho, entendeu?
Vamos lá para um exercício prático. O segundo. Imagine que você está lá no futuro, daqui a 15 anos, e você deseja que seu filho, trazendo para valores de hoje, receba em torno de 12 mil reais. Para você saber qual o patrimônio que você precisa gerar para que lá naquele futuro que você almeja, que você está planejando, ele tenha em média de 12 mil reais todo mês, você precisa fazer a seguinte continha para identificar qual patrimônio que você precisa deixar. Então, multiplique esses 12 mil, que é a sua renda, a renda que você deseja para ele, por 12, ou seja, você vai saber quanto ele vai receber por ano. 12 mil por 12 dá 144 mil. Lembra da regra dos 4%? Você vai multiplicar por 25. É mais ou menos 4%, por quê? Por que 25? Porque é 1/4 de 100. Quando você multiplica esses 144 mil anuais por 25, você precisa deixar para o seu filho 3.600.000 reais de patrimônio. Nossa, Ilva, tudo isso estamos falando de longo prazo e que não existe só uma estratégia para chegar a esse valor. Eu preciso que você entenda o seguinte: quando você quer gerar uma renda no mercado financeiro, não só existe uma contribuição, um único caminho como no sistema previdenciário. Existem vários caminhos que você pode gerar essa renda através da renda fixa e através da renda variável. Nesse vídeo de hoje, não é o foco para eu falar sobre os tipos de renda fixa e os tipos de renda variável, mas eu quero que você entenda que a partir do momento que você investe nesses dois caminhos, o tempo vai trabalhar a seu favor, porque o tempo é o melhor e o maior ativo para proporcionar uma aposentadoria digna para os seus filhos e para você. Associado a ele, existem duas outras variáveis: a constância e os juros compostos. Eu digo que eles são os meus soldados, porque eles trabalham de segunda a segunda, todos os dias do ano. Eles não param, eles são incansáveis. Eles trabalham todos os dias para fazer com que o seu dinheiro que você coloca consistentemente, todo mês, ele seja multiplicado. E aqui eu trago uma projeção, uma simulação de um patrimônio, imaginando uma rentabilidade anual de 10%. Lembra que a gente explicou logo atrás? Se você ficou em dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá bom? Então, uma rentabilidade anual em torno de 10%, se você faz um aporte durante 15 anos de 3 mil reais, eu estou falando com pessoas aqui de todas as classes sociais. Então, tem gente que só pode aportar 100 reais por mês, tem outros que só pode começar com 50, só pode começar com 30, tem gente que tem 5 mil reais. Gente, o importante é começar. Eu estou falando de uns locais mais democráticos para você gerar renda e riqueza, que é o local chamado mercado financeiro e, sobretudo, um local chamado Bolsa de Valores, que a gente vai chegar daqui a pouco. De forma breve, a gente vai ter outros vídeos falando desses locais e desses tipos de renda. Mas eu quero que você não fique assustado. Eu estou trazendo essa projeção para que você entenda que existe o ativo tempo, então quanto menor o tempo, mais aporte você vai ter que fazer para que você atinja a renda que você quer e acumule aquele patrimônio. Agora, quanto maior o tempo, menor é o aporte que você precisa fazer para você alcançar a renda que você deseja. Então, eu trago aqui, para 15 anos, se você aporta 3 mil, o seu objetivo ter uma renda de 4.200 aproximadamente, você precisa ter um patrimônio em torno de 1.300.000 reais. Agora, daqui a 35 anos, se você, imaginando que você está fazendo o investimento para os seus filhos quando eles são pequenos, então o tempo é a melhor variável que existe. Você aportando 1.000 reais, você consegue acumular um patrimônio de 2.200.000 e ainda deixar uma renda em torno de 7 mil reais. Veja, como eu disse, existem vários caminhos, não existe um caminho só. E quando a gente fala de renda fixa, que é para aquelas pessoas mais conservadoras, existem outros caminhos também. Além de você fazer o aporte mensal, você pode fazer um aporte anual mais robusto, principalmente quando é aniversário, lembra? Pede presente dos tios, dos amiguinhos, dos parentes. Não pede brinquedo, pede dinheiro. Sim, existem alguns produtos no mercado, principalmente dentro dos tesouros nacionais, que você pode fazer isso. Existem também os Pix, enfim, você pode criar estratégias onde o presente para o seu filho seja dinheiro e no aniversário dele ele vai receber um aporte muito maior e vai fazer com que aumente aquela projeção
aquele patrimônio e os juros compostos vão trabalhar em cima dele e o tempo diminui. Além disso, você pode também iniciar com um valor maior e fazer os aportes de forma consistente e naquele valor fixo. Enfim, vai depender muito da estratégia que você vai utilizar. E chegamos nela de forma bem rápida, só para você começar a entender por que é importante você variar na renda fixa e na renda variável. Porque as ações pagadoras de dividendo, que são as lindas da Bolsa de Valores, que eu digo quando você pensa a longo prazo, são elas que vão proporcionar verdadeiramente uma renda mais robusta, digamos que sem limite, para o seu filho. Porque a renda fixa, você sabe quanto que você vai saber. Na renda variável, não. Existe oscilação grande, sim, mas você trabalha com a variação dos papéis e você trabalha ainda com a geração de dividendo, ou seja, os lucros que essas empresas, que você se tornou sócio quando você adquire, vai dar para você. E os juros compostos vão trabalhar em cima desses valores. Como escolher pensando na aposentadoria, então, essas ações? Você tem que levar em consideração histórico consistente de pagamento. Imagine que você escolhe empresas geradoras, né, de energia elétrica. Sem indicação de nomes aqui, mas se você mira nesse setor, você vai observar que são empresas que têm um histórico consistente de pagamento de dividendos, que são os lucros o lucro que ela vai passar para os seus acionistas. Então, se anualmente, além de ela estar consistentemente pagando, esses dividendos estão aumentando, você vai ficar de olho nessa empresa ou nessas empresas. Quais são os setores? Setores interessantes, setores de financeiro, saneamento, telecomunicações, setores de dados, setor de energia elétrica. Quando você analisa, são setores que você precisa viver com eles. Você não vive sem energia, você não vive hoje sem dados, dificilmente você vive sem água. Então, são necessidades, digamos que básicas da população que essas empresas vendem. Além disso, o que é importante você pensar numa carteira previdenciária, ou seja, uma carteira de aposentadoria para o seu filho. Diversificação. Melhor você tiver essa distribuição, mais seguro fica, porque digamos que um setor durante um tempo ele sofreu um abalo financeiro e aquele outro setor que está na sua carteira, aquela ação que está na sua carteira de outro setor, ela vai contrabalançar e equilibrar e você não vai sentir tanto o impacto. O que eu sempre digo, para formar uma carteira previdenciária, para pensar em aposentadoria para o seu filho, você precisa pensar em segurança e crescimento. Segurança de forma robusta, de forma tranquila, renda fixa de longo prazo. Crescimento, ações pagadoras de dividendo. Esses dois juntos vão proporcionar crescimento, patrimônio, rentabilidade, segurança para seu filho e uma renda que proporcione dignidade para ele. Lembrando que o tempo é o melhor ativo para o seu filho. E se você quiser saber mais sobre educação financeira para famílias atípicas, direitos, me segue no perfil @carteiraatípica. Estou no Instagram e estou aqui no canal do YouTube. Sempre trago, toda semana tem informações importantes sobre direitos, sobre neurodivergência, sobre finanças, tudo voltado para esse universo que, como mãe atípica, eu também entendo a sua dor, mas que é possível sim a gente planejar um futuro digno, seguro e com dignidade para os nossos filhos. Então, até o próximo vídeo. Fico te aguardando.